Olá, hoje eu quero falar de um tema bastante intrigante para muita gente, que é sobre o medo. O medo e os seus diversos, vamos chamar carinhosamente de apelidos. Tudo é medo, né? Você, enquanto eu falo, pode ser que identifique algum medo em você ou alguma pessoa que tem algum medo, algum tipo de medo. É muito comum encontrar pessoas que têm medo de ficar sozinha, medo da solidão. Tem pessoas que têm medo da morte. Outras pessoas têm medo de coisas específicas, animais, medo de altura, medo do escuro, medo de multidão. São muitas as fobias. Aliás, fobia é um desses apelidos do medo, porque o medo nos protege. Quando temos medo de algo, é porque este sentimento está nos protegendo daquilo. Mas acontece que o medo protege, o medo é bom na medida certa. Quando ele ultrapassa um limite, ele começa a nos fazer mal, a causar um desconforto emocional. Muito bem, então qual seriam os apelidos do medo na medida certa? Vamos chamar aqui de medo bom: cautela, precaução, prevenção. Esses medos são os medos que nos protegem, são os medos que nos faz bem. Por exemplo, medo de consumir um alimento contaminado, medo de causar um acidente ou de sofrer um acidente, medo de atravessar uma rua, por exemplo, e não ver se vem vindo o carro. Então isso é a cautela, é a prevenção, é a precaução, é o medo que nos protege. O medo acima do limite é a fobia, o trauma. São os medos que acabam nos causando desconforto emocional. Esse nós precisamos cuidar. E o que acontece é que muita gente quer eliminar o medo. E isso não é possível. Porque se a gente eliminar totalmente o medo, nós vamos acabar ficando desprotegidos. Até porque esse medo veio sendo construído ao longo de um tempo, então não vamos conseguir eliminar, mas podemos deixá-lo na medida correta. E para isso, nós precisamos entender esse medo, nós precisamos fazer as pazes com esse medo. É isso que faz a hipnose clínica, é isso que faz a hipnoterapia, porque esse medo descontrolado, esse medo que vira fobia, que vira um trauma e que nos atrapalha, ele está no subconsciente. E através da hipnose clínica nós vamos acessar e trabalhar esse medo para que ele fique numa medida adequada, uma medida confortável. E aí você vai continuar tendo medo, precaução, prevenção, cautela, que vai apenas ajudar. Então, se você tem interesse em saber como eliminar esse medo em excesso através da hipnoterapia, ligue para a gente nesse telefone que aparece para você ou envie uma mensagem via WhatsApp.